Podemos começar. Aproveitar e pedir ao Enoque que faça uma oração inicial para a gente começar. Oremos. Santo Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela semana que o Senhor nos concedeu. Agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Quantos já desceram, Senhor Deus, e descansaram e já não estão no nosso meio, mas até aqui o Senhor nos ajudou, nos protegeu e estamos aqui para te adorar e engrandecer o teu santo nome. Pedimos que o Senhor conduza esse estudo, ilumine nossas mentes e que possamos estar mais próximos do Senhor. Te oramos imensamente agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós vamos começar a estudar a lição aqui. Vamos combinar que a gente ia até umas 7h15, mais ou menos, porque a gente se prepara para o segundo momento, né? Vai ter 7h30, vai ter as palestras para casais. A gente precisa ir juntamente com a patroa se preparar, né? Para o momento da palestra. Mas aí, se a patroa não está aí, viu, Enoque? Você vai mandar o link para ela, já enviei aí para vocês. Manda para ela que ela se conecta lá, viu? Tá bom. Beleza. Vamos lá. O tema Ministrando como Jesus, né? Eu acredito que o tema já é um desafio, né? Porque se nós formos olhar, será que nós somos capazes de ministrar como Jesus ministrava? Né? E o verso Mateus 9:36, o Ribeiro pode ler aí para nós, Ribeiro? Vou dar o privilégio de você ler e comentar esse verso. Sim, pastor. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aqui nós gostaríamos de começar aqui, Ribeiro, ele fazendo uma pergunta. Por que Jesus viu as multidões de forma diferente, né? Que ele falou que eram ovelhas que não tinham pastor. Qual foi o motivo que Jesus... Por que ele afirmou isso? O que você acha? Porque Jesus se importava com a condição de cada ser humano nessa terra muito mais do que, e com as necessidades, muito mais do que com ele e com as dele. Porque ele veio esse mundo para buscar e salvar os perdidos, né? Então, à medida que ele via as pessoas desorientadas, apesar de serem membros da igreja, né? Que muitos, a maioria, eram membros da igreja, mas desorientadas. Ele via elas como ovelhas sem pastor. Um rebanho totalmente à mercê do dia a dia, das consequências da vida, e de uma igreja que não estava preocupada em salvar. Estava mais preocupada com o legalismo do que com a salvação de cada pessoa e atender suas necessidades. E Jesus trabalhou, desenvolveu o ministério dele em cima disso. Ele primeiro resolvia as questões das maiores necessidades físicas das pessoas, imediatas, e depois ele convidava: segue-me. É interessante, ainda aproveitando essa linha de pensamento aí, Enoque, a gente sabia que no tempo de Jesus existiam muitos líderes religiosos, né? Esses líderes, eles representavam a Deus, representavam a religião. Será que Jesus, ao afirmar que era ovelha sem pastor, será que isso aí não era uma crítica aos líderes da época? Porque a missão deles era cuidar das ovelhas, né? Será que eles estavam falhando em cuidar das ovelhas? Pastor, quando a gente compara, né, a obra de Jesus, né, desde o início do seu ministério, com a obra dos fariseus, doutores da lei que tinham no seu tempo, as extremidades parece que elas se distanciam ainda mais, né? Porque é incomparável o cuidado que Jesus tinha com as pessoas e o estilo de pastoreio dos fariseus. A irmã Ellen White comenta que a coisa era tão gritante, assim, um contraste tão enorme lá no maior discurso de Cristo, ela comenta sobre isso, que, assim, era inconcebível ensinar o que Jesus ensinava
Os fariseus, eles eram arrogantes, eles estavam mais preocupados com os status deles, com eles serem servidos do que servir, né? E Jesus quebra todas essas barreiras, né? Porque ele serve. Ele era para ter, como autoridade desse universo, exigir ser servido, mas ele inverte a lógica humana e passa a servir. Quer dizer, o trabalho do pastor é esse cuidado extremo pela sua ovelha, a ponto de largar tudo para cuidar de uma, inclusive, única, se fosse o caso, que estivesse ferida, que estivesse precisando de cuidado. Um contraste enorme com essa turma daquela época, né? Com a turma daquela época, né? Muito bem. E a gente vê aqui, David, que talvez os líderes religiosos levavam muito a sério essa questão do formalismo, né? As formas, as cerimônias, mas parece que os métodos de Cristo eram diferentes, porque Ellen White disse assim, que unicamente os métodos de Cristo é que funcionava. O que é que Jesus tinha de tão especial assim, que era diferente desse formalismo aí dos líderes? O que você acha aí? Pastor, Jesus, ele não era tão formal, mas ao mesmo tempo ele era espiritual. Então, a essência do que era correto, Jesus nunca deixou de fazer. Mas ele também não estava preocupado numa religião de aparência. Era essa pseudo-religião que Jesus estava ali coibindo, trabalhando contra. E a pessoa de Jesus, ela nos é exemplo em tudo. Porque ele viveu, ele demonstrou, ele ensinou e ele exemplificou que a vida cristã plena é possível se estivermos juntos com o Pai. E quando nós nos referenciamos em Jesus, o nosso cristianismo pode subir. Agora, se a gente analisar a religião horizontal, o método da aparência, do status, aí a gente vai para a situação dos líderes da época. Bem, Valdeir, fechando esse quadro aqui do sábado, que aqui fala que Jesus, o método de Cristo era um método assim informal, né? Por exemplo, Jesus se misturava com as pessoas, né? Ele manifestava simpatia. Parece ser um método assim não tão difícil, né? A gente às vezes como igreja corremos atrás de métodos, como o Ribeiro aí falou, que a gente tem que ter estratégias e tudo, isso é importante. Mas parece-me que nós estamos errando no óbvio, né? Os métodos de Cristo eram uma coisa aparentemente simples, mas parece que surtia efeito. Por que surtia efeito? O que você acha? Olha, um dos efeitos que surtiam entre os povos primeiro é que ele se importava com as pessoas, se identificava com elas. Jesus se colocava no lugar dessas pessoas. Por isso que quando ele olhava para essa multidão, ele olhava como pessoas, como ovelhas sem pastor. As pessoas estavam dispersas, sem saber o que fazer e necessitando tanto de alimento, quanto de uma palavra de conforto, de esperança, como de alguém para liderar. O que os líderes religiosos da época faziam, se afastavam dessas pessoas, enquanto que Jesus se aproximava delas, atendendo-lhes às necessidades físicas, né, aconselhando essas pessoas, curando essas pessoas, se importando com essas pessoas. Ou seja, o método de Cristo é aquele, além de ele se misturar com essas pessoas, além de se importar com elas, ele ajudava essas pessoas naquilo em que elas tinham necessidade. Aí depois ele fazia o convite, então agora vocês vêm e me seguem. E as pessoas o seguiam. Avançando um pouco mais aqui, com relação, já nessa parte do domingo, fala sobre a atitude de Jesus em relação às pessoas, né? A irmã Vanilda, tem aqui uma frase aqui na segunda-feira, logo na segunda linha, diz assim, ó, uma das críticas feitas pelos líderes religiosos de seus dias era que ele recebia pecadores e comia com eles. Aí dizia que Jesus não era filho de Deus porque só vivia no meio de pecadores, né? Pessoas indignas, né? Por que eles fizeram essa afirmação, irmão? O que é que a senhora acha aí? Por que eles fizeram essa afirmação de Jesus, acusando Cristo que só comia com pecadores? O que é que a irmã acha? Pode desativar o microfone aí? Muito bem.
Pastor, o método de Cristo foi o melhor método e o que nós temos que usar hoje, sobretudo no momento que nós vivemos. Então, como foi dito, né, que nós temos que fazer como Jesus fazia, nos preocupar com as pessoas. E não adianta eu só ir à igreja, eu tenho que me misturar com as pessoas, mas com um objetivo, com um foco na cabeça. O que eu quero? Eu quero salvar essa pessoa, eu quero ajudar essa pessoa. Então, nós podemos sim nos misturar com pecadores, mas qual é o nosso objetivo? E no momento que nós estamos vivendo, nós podemos nos misturar com as pessoas sim, mas para fazer o quê? Para levar uma palavra amiga, para levar um pão, para levar uma cesta básica. Então, e esse é o momento que nós podemos mais seguir o exemplo de Jesus, né? Nos misturar com as pessoas para o quê? Para levar, para ajudá-las nas necessidades físicas. Aí depois que a gente consegue fazer isso, alimentar a pessoa, aí nós podemos pregar a palavra de Deus. Não sei se é isso o pensamento que o senhor estava querendo... Isso, exatamente isso aí. A Ellen White fala que Jesus, as pessoas seguiam a Jesus não tanto pelo que ele falava, mas sabia que as palavras de Cristo eram poderosas. As pessoas seguiam a Jesus não tanto pelo que ele falava, mas pelo que ele era, né? Pelo que ele atendia às necessidades das pessoas. Léo, quer falar um pouquinho também, Léo? Léo, pode desativar o microfone? Enquanto o Léo se prepara ali, a gente vai tocando o barco aqui. Eu vi uma figura aqui na lição que eu achei interessante. Por quê? Porque Jesus compara o cristão com sal e com a luz. Alguém quer falar? Levanta a mão aí. Quem é que quer se manifestar? Enoque. Fala aí, Enoque. Pastor, o sal, ele tempera, né? Ele serve para temperar o alimento. Tempera e também conserva. É uma coisa assim impressionante o sal. Só que quando Jesus faz essa ilustração, eu penso em 1001 outras ilustrações. Uma delas é que quando eu era universitário, tinha que almoçar no restaurante universitário. Era um restaurante para alimentar 3.000 pessoas diariamente. De vez em quando, era uma comida gostosa, não posso reclamar não, estou aqui nem falando mal não, mas de vez em quando eu encontrava uma pedra de sal no meio da comida. E meu amigo, eu vou te falar, viu, o bloco de sal, quando ele não está diluído na comida, é a coisa mais horrível que tem você mastigar um bloco de sal no meio da comida. Você dá vontade de querer largar de comer imediatamente naquela hora. Pensando nesse modelo que Jesus disse, que nós somos o sal da terra, eu tenho a impressão que se o sal é para temperar e não é para ficar em bloco, se nós nos fecharmos dentro da igreja diariamente, constantemente, semanalmente, e não nos misturarmos para dar o devido tempero no nosso bairro, na rua onde moramos, na escola onde estudamos, ou no trabalho onde trabalhamos, nós estaremos formando esse bloco indissolúvel e indigerível, indigesto, que vai dar vontade das pessoas vomitarem. E eu acho isso perfeito, esse exemplo, porque era exatamente a ideia que Jesus queria passar para os discípulos, que eles tinham que, cada um num canto, cada um sendo distribuído para cantos diferentes, e temperando e conservando as pessoas para o reino dele. Então, acho que esse exemplo do sal é perfeito. Você falou uma coisa importante aí, a questão do sal. A igreja que não atua na comunidade é como se fosse um sal dentro do saleiro. Sim, o sal em bloco. Ele tem que estar na comida para poder se misturar, né? Mas veja só, Ribeiro, eu achei uma coisa interessante aqui, porque Jesus, em um momento, pede para a gente ser sal e se misturar com as pessoas. Mas a Bíblia também fala que a gente deve não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Isso dá uma impressão que a gente deve se afastar do mundo. Como conciliar
esses dois discursos de Jesus, porque uma hora ele pede para a gente se misturar, e outra hora ele pede para a gente se afastar. Como conciliar esses dois termos aí? É fácil, pastor. Assim como Jesus, quando ele esteve aqui, ele esteve de passagem do seu ministério terrestre, nós também somos forasteiros aqui nesse mundo, e nós estamos aqui com um propósito, e o propósito é justamente isso que Enoque acabou de falar aqui, dar sabor, restaurar o sabor, dar sentido, ser a luz, né, que é um dos elementos que Jesus usou também aqui, para comparar a nós, né, ser luz na vida das pessoas, mas nós só podemos fazer isso se nós estivermos no meio dessas pessoas. Se nós nos isolarmos das pessoas, não vamos alcançá-las. Porém, nós temos que estar em espírito de oração sempre, alertas, em comunhão com Jesus, saber que apesar de estarmos aqui no mundo, nós não pertencemos a esse mundo, nós não somos do mundo, nós estamos nele, e precisamos, por enquanto, para desenvolver a nossa missão, mas nós não somos do mundo, nós somos Muito bem. moradores do céu. O Léo está com o som aí ativado. Léo, poderia dar uma palavrinha? Ô, Léo, uma coisa que eu queria aqui perguntar. Oi, pastor. Vou falar. Boa noite, pastor. Boa noite, pode falar. Posso falar? Pode, comente aí para nós. Ainda nesse de domingo, que fala com relação ao sal, eu também me chamou muita atenção com relação, o sal tinha um valor também muito alto, muito grande na época dos romanos, no tempo de Cristo, né? Isso também nos faz lembrar do valor que nós temos para Cristo, do valor que as almas que tanto sofrem, as ovelhas aqui na terra, têm, que a gente poderia estar socorrendo, levando, né, suprimento, e acima de tudo o conhecimento da salvação. Então, esse tema aí do lá, eu acho muito interessante. Além de dar equilíbrio, dar sabor, ele também tem um valor agregado muito grande, que foi a ordem de Cristo morrer por cada um de nós. Muito bem. Era o David que ia falar, David? Enoque, né? Enoque, pode falar. Pastor, pegando esse gancho do Léo, era exatamente isso. Um outro aspecto também que eu acho interessante, dentro desse contexto, é como Jesus conseguia motivar os seus discípulos, né? Porque nós estamos falando de um grupo, né, relativamente restrito, quando ele falou isso, e aí a impressão que dá é que ele estava querendo meio que levantar a bola dos discípulos, né? Às vezes nós nos sentimos mal, né, deprimidos, angustiados, até pelas nossas próprias falhas, as nossas promessas não cumpridas, né, e isso pode nos dar uma baixa autoestima. Mas com Jesus, amigo, que nos reveste da sua graça, nós somos isso mesmo, nós somos sal para temperar e somos a luz para iluminar, para fazer a diferença na vida das pessoas. E não é para qualquer um, não, né? Ser um discípulo de Jesus com essas características, todos vão querer se aproximar, muitos vão querer estar por perto e vão querer aproveitar essas delícias que ele determinou que nós seríamos, né? Então, acho que isso também tem a ver com o nosso papel de líderes em mostrar que servir a Jesus é importante, porque ele vai nos fazer ser sal e luz. A graça dele vai nos fazer ser assim. Valdeir, avançando um pouquinho só agora, que eu estou curioso. Deixa eu só fazer um comentáriozinho aqui, pastor. Que Jesus tinha uma religião diferente da dos líderes religiosos da época. Enquanto os fariseus e saduceus eram o sal dentro do saleiro, eles não queriam tocar os pecadores porque eles ficavam imundos. Jesus era o sal fora do saleiro, se misturava com essas pessoas. Interessante que quando Jesus tocava os pecadores, eles ficavam limpos. Jesus dava um sabor na vida dessas pessoas. Então a religião de Jesus era diferente da religião dos líderes religiosos da época. Muito bem. Eu já pulo agora para David, e depois eu retorno para você aí, Valdeir. Como Jesus tratava as pessoas? Tinha algum segredo aí, David?
que a gente podia, assim, extrair das lições de Jesus, como ele tratava as pessoas? Jesus passava tempo com o Pai. João 8, verso 1 diz que assim, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Fazer o quê? Orar. Enquanto as pessoas muitas vezes estavam descansando, Jesus estava em comunhão com o Pai. Essa comunhão demonstrava algo maravilhoso quando Jesus lidava com as pessoas, principalmente em situações difíceis, porque aí Jesus conseguia extrair o melhor das pessoas, principalmente de quem era, quem não tinha, digamos assim, aquele carisma da sociedade, quem recebia o preconceito, a rejeição das pessoas, como a mulher samaritana no poço, João capítulo 4, como o centurião romano, nós estudamos aqui. Então Jesus, em momentos de desafio, quando ele era até mesmo confrontado, Jesus não dava nocaute em ninguém. Jesus não humilhava ninguém. Pelo contrário, Jesus tinha uma palavra de graça. E essa graça era suficiente para salvar a pessoa. Nesse ponto eu preciso aprender muito com Jesus. Porque quando eu vejo alguém vacilando demais, dá vontade de falar o quê? Se arrependa, pecador. Mas Jesus, e fala mais duro, né? Isso aqui é só a parte doce. Jesus não, Jesus ele ia de uma forma que ele salvava, ele trazia de volta a pessoa. E muitas vezes nós falhamos na hora de lidar com quem está falhando. Uma coisa importante aqui é você saber, eu creio que o elogio é importante, né? Sem hipocrisia, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem muitas qualidades, faz muitas coisas boas, ele erra uma só vez, aí o foco está só no erro do cara. O cara fez 99 coisas boas, aí errou em uma, aí a tendência do ser humano é focar no erro, né? E a gente vê que Jesus não, Jesus era o contrário, ele sempre via qualidades, e eu acredito que aquilo ali levantava a autoestima da pessoa, né? E como levanta? Porque às vezes a pessoa, muitas vezes espera uma repreensão, e quando a gente valoriza as qualidades dessa pessoa, eu creio que isso aí, mesmo que ele esteja errado, isso é um bálsamo na vida da pessoa, né? Não é isso, irmã Vanilda? Pode tirar o fone novamente. Pode deixar ele aberto, o fone. Isso. E aí? Como o senhor falou, né, que nós como cristãos, deveríamos ser como Jesus, sempre ver o lado positivo das pessoas, né, sempre, porque isso, como o senhor falou, né, não ser hipócrita, né, mas um elogio, ele é sempre bem-vindo, e nossas palavras, elas têm muito poder na vida das pessoas. Então, vem falando aqui assim, ó, quando nossas palavras são encorajadoras e repletas de graça, elas influenciam positivamente a vida dos outros. Então, pedir para Deus nos ajudar a tratar as pessoas como ele fazia. Não é fácil, claro que não é fácil, mas a gente pedir para Senhor, me ajude nessa situação, o que o Senhor faria no meu lugar? Então, o método está aqui, ó, um elogio sem falsidade, isso vai ajudar a pessoa, né, e talvez só o nosso bom dia, o nosso feliz sábado, vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Você está um pouco deprimida, não chegou em casa, não está muito assim, não teve muito sucesso no trabalho ou na escola, e o nosso elogio vai ajudar as pessoas, e vem na lição, né, que nós temos que ser sal, nós temos que dar sabor à vida das pessoas, né, e quando a gente é assim, uma pessoa agradável, as pessoas vão ter prazer de estar com a gente. Por quê? Porque nós estamos seguindo passo a passo que Jesus nos ensinou. Então, o método está aqui, só falta a gente pedir o poder do Espírito Santo para nos ajudar a ser essas pessoas, né, que seja luz e sal da vida das pessoas. Vamos aí, aqui já na terça e quarta-feira ele faz um bloco, né, o Ministério de Cura de Jesus, né, e aí na terça-feira eu já queria começar a falar um pouco sobre o método de evangelismo de Jesus, né, porque a gente sabe que a cura, ela atrai as pessoas são fascinadas, tem pessoas que às vezes vão para uma igreja atrás de cura, a gente vê muito isso, né,
E as igrejas estão lotadas em busca de cura. Mas será que a cura em si revela a fé genuína da pessoa? Porque muitas pessoas são enganadas. Eles pensam assim, não, a cura é que vai revelar a fé, né? Será que é exatamente isso? Como é que Jesus ele usava o ministério de cura? Qual era o propósito dele ao curar as pessoas? A cura por si só não salva ninguém não, né? Porque Jesus curou 10 leprosos, né? Somente um reconheceu e voltou. Os outros foram curados e se não andaram. Hoje, o que nós vemos é que muitas pessoas vão em busca de milagres, em cura, de emprego, de qualquer outra coisa, menos da salvação da vida eterna. Jesus, os milagres que Jesus fazia é porque ele se importava com as pessoas. Ele não só queria curar a pessoa fisicamente, mas ele queria curar a pessoa espiritualmente e salvá-la para o reino celestial. A importância dele na cura é que ele queria a pessoa com uma cura física, mental e espiritual. E ele valorizava o melhor que tinha na pessoa. Ele se importava com ela. Ele tinha um propósito não só de curá-la fisicamente, mas mostrando a essas pessoas que existia um reino celestial do qual elas poderiam viver eternamente sem nenhuma dor e sofrimento. A gente pensa assim em cura como coisas extraordinárias, né? Um cego vê, isso não deixa de ser cura. Agora, por exemplo, a lição ela destaca que há muitas pessoas que elas precisam de curas. Por exemplo, tem pessoas que são escravas do cigarro. Ela precisa se libertar do cigarro. Seria uma cura aquilo ali, né? Ou tem pessoas que estão passando problemas no casamento. O que seria a cura para essa pessoa? Quem quer falar agora? O Ribeiro quer falar um pouco aqui sobre esse método de cura. Será que a gente ajuda uma pessoa a deixar de fumar? Uma pessoa que está aí, o casamento está pelo um fio. A gente estaria cumprindo o papel de levar cura a essa pessoa? O que você acha, Ribeiro? Sim, pastor. Eu concordo plenamente que sim, porque a libertação de um vício que uma pessoa pode receber, que ela pode conseguir, é uma conquista tremenda, como a libertação de um problema de saúde física. Por exemplo, a cura de uma febre, a cura de uma dor de cabeça, a cura, no caso, daquelas mais aparentes, como Jesus realizou, leprosos, cegos, surdos, e até ressurreição de mortos, né? Tudo isso é importante na vida da pessoa. E esse papel, ele está simplesmente assim, ao nosso alcance hoje, de uma forma mais fácil de se realizar. Porque conduzir uma pessoa a parar de fumar, deixar um vício, alguma coisa através de um estilo bíblico, está ao nosso alcance. E isso é milagre também. Aliás, eu gosto muito de uma música da Joyce Carnassaro, que chama Milagres, que ela fala dos pequenos milagres, que são ao nosso grosso olhar imperceptíveis, mas Deus realiza nas nossas vidas pequenos milagres todos os dias, e esses milagres são importantíssimos e fundamentais. Agora, para mim, na minha opinião, o maior milagre que nós podemos contemplar aqui ainda é ver uma pessoa que tinha uma vida desagitada, desarrumada toda, alheia às coisas de Deus, e de repente essa pessoa descer as águas do sangue batismal, entregando a vida dela para Jesus e começando uma nova fase na vida dela. Para mim, esse é um milagre fundamental. Né? Ô, David, aqui diz que Jesus, antes de curar um paralítico, ele falou assim, os teus pecados estão perdoados. O que é que tinha a ver perdoar pecado com a necessidade dele, que era realmente a cura física, né? Pastor, Qual a relação que existe? Pastor, a gente vê um debate, especialmente no livro de João, é um debate ali entre Jesus e os fariseus, Jesus e os escribas, sobre a autoridade de Jesus. E aí chega num dado momento, Jesus coloca, o que é mais fácil? É perdoar pecado ou é curar um paralítico? E Jesus fez os dois. Jesus fez as duas coisas, demonstrando que ele tinha autoridade celestial, ele era Deus, ele tinha autoridade para perdoar pecados e para aceitar adoração, mas ele também poderia curar e libertar a pessoa daquilo que lhe afligia. E o que eu queria falar sobre o ministério da cura de Jesus é que Jesus curava sob demanda. Se a demanda era física, Jesus curava a necessidade física. No entanto, se era uma questão racional, Jesus também curava. E Jesus foi para levar cura também para o mestre, como Nicodemos.
para o capitalista Zaqueu e para outras pessoas que se sentiam com necessidade de uma libertação. Aí entra João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ô Enoque, parece-me que Jesus, em um momento, cura muitas pessoas, e no outro dia Jesus parece que estava com má vontade, né? Não queria atender a multidão. A multidão estão esperando aí para curar. Jesus foi embora, ele disse, não, vamos embora que a gente tem que pregar o evangelho. Como entender essa atitude de Jesus? Por que Jesus fez isso? Só um ponto antes, em relação à cura e perdão dos pecados, eu gosto de fazer algumas reflexões a esse respeito. Veja, o indivíduo estava deitado e a primeira coisa que Jesus falou, perdoados estão os seus pecados. Jesus via as necessidades primárias do indivíduo. E, muito provavelmente, aquele indivíduo deveria carregar uma carga pesada de sentimento de culpa, e é impressionante quando ele chegava e aliviava as pessoas. Agora, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, veja, ser curado por Jesus, ou ter os pecados perdoados por Jesus, significa revitalizar a vida também. Porque se nós nos distanciamos do pecado, nós estamos nos distanciando também da morte. Sobre a pergunta do senhor, interessante que Jesus ele tinha um foco, né? Eu gostei aqui da nota da lição de quarta-feira, quando diz assim, Cristo não era apenas um milagreiro espetacular. Ele não era apenas vamos dizer assim, um popstar que estava ali querendo mostrar o tamanho poder que ele tinha e atrair as pessoas para ele ser bajulado, ou mais pessoas irem até ele, ou ele ter algum tipo de benefício com isso. Ele estava para pregar a palavra, para libertar as pessoas pela palavra, pelo ensino, pela pregação e também pela cura. Então, quando ele percebeu que já tinha curado ali um número suficiente e que estava chegando ainda uma outra multidão, ele também precisava de atender a outras regiões que ainda ele não havia atendido. Né? Então ele parte, porque a missão dele estava embasado em ensinar, em pregar a palavra de Deus, né? Mostrar o evangelho e tentar tirar as pessoas das trevas em que elas estavam vivendo. Né? Nós temos aqui ainda mais 10 minutos para a gente concluir. Eu quero aproveitar o Danilo aí, tá com a mente cheia de ideias aí, Danilo. Aqui diz que Jesus, ele reunia 3 aspectos no seu ministério, que era ensino, pregação e cura, né? Será que nós podíamos aplicar, Danilo, hoje também esses métodos de Jesus, esses 3 métodos? O que é que você acha? Com certeza, pastor. Boa noite, feliz sábado para todos. A gente vê uma ordem aí, né? O ensino, ele vem primeiro, né? Ele é muito importante essa questão do ensino na igreja, que a gente precisa ter a base. A nossa fé deve ter a base, a estrutura e a palavra de Deus, né? Então Jesus fazia de conta, fazia questão, na verdade, né, de deixar claro que o ensino vinha primeiro, como a Enoque comentou aí, e a gente deve seguir também esse mesmo princípio, né, de ensinar, pregar a palavra de Deus e também sobre cura. Agora, uma coisa importante que tem a mensagem da Igreja Adventista sobre cura é que não é apenas físico, né? É uma cura espiritual. A gente vê aí que Jesus não tratava apenas em apenas um aspecto. Ele tratava o aspecto físico, ele tratava o aspecto emocional, né, e espiritual. É um tripé, né? E a gente também deve procurar, e a nossa igreja também orienta muito nessa questão, e a gente deve anunciar e pregar essa mensagem também. Muito bem. Irmã Vanilda, aqui mostrou, eu ainda queria explorar só um pouquinho mais, antes de a gente partir para essa parte final. Eu penso que o ensino, acho que a pregação, quando a gente pensa em pregação, a gente pensa a pessoa lá no púlpito, né? A igreja, o auditório lá, e você pregando para uma multidão, né? Já o ensino dá a impressão que a pessoa está mais próxima, né?
ali, por exemplo, o professor da escola sabatina não está ali, quando a gente tem a nossa classe, não está bem pertinho dos alunos ali, bem próximo, ensinando, né? E a cura parece dar a impressão de estar mais próximo ainda, junto, né, aquela intimidade da pessoa. Eu queria, assim, esse método de Jesus, ele é importantíssimo, né? No sentido de, a irmã acha que é possível, hoje, porque muitas pessoas às vezes dizem assim, eu prego para alguém, mas não consigo alcançar esse alguém. Porque muitas vezes a gente prega para alguém, ensina para alguém e não consegue alcançar. O que a irmã acha, na sua opinião aí? Que Jesus precisa alcançar o coração dessas pessoas. Microfone. É o fone. Pode deixar mais uma vez o fone, viu? Isso, pode falar. Como foi dito, nossas palavras têm poder. Pode ser que você, nessa vida, você vai pregar e, nossa, aparentemente, ninguém vai aceitar, né? Mas nós não sabemos que quando, mesmo que a gente não estiver mais aqui nessa terra, quando a gente vier descansar no Senhor, o que nós ensinamos vai surtir efeito. Então, qual foi a pergunta mesmo que o senhor falou, que eu perdi aqui? A questão do ensino, né? Ainda visando esse ponto, ensino, pregação e cura, porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, aqui, a gente viu que as pessoas, elas estavam interessadas muito em cura, e foi o Danilo que ele tocou num ponto, diz assim, que a cura, ela não deve ser somente física, mas deve ser uma cura emocional e também uma cura espiritual. Quer dizer, esse ensino da pregação, esse ensino, essa cura, ela tem que ter um propósito redentivo. Porque hoje em dia, às vezes, as pessoas ensinam grandes coisas, por exemplo, os filósofos ensinam grandes assuntos sobre filosofia, mas será que essa filosofia alcança a pessoa de forma espiritual? Né? Esse ensino, qual é a importância dele para alcançar a pessoa e levar a pessoa a uma decisão espiritual? Vou deixar um outro professor responder, porque eu não estou conseguindo colocar a ideia no lugar. Mas veja que, sim. Eu acho que a igreja, ela cumpre com esse papel. Quando a Novo Tempo, então, especialmente a Novo Tempo, quem acompanha a Novo Tempo, se encanta por quê? Porque nós temos várias vertentes para trabalhar com o público. Nós temos a Voz da Profecia, né, com o pastor Gilson Brito. Depois nós temos lá o programa da Darleide, que fala sobre as questões emocionais, que fala dos relacionamentos. E depois a gente tem ainda o programa Vida e Saúde, que trabalha os 8 remédios naturais, né, os 8 remédios da natureza, e como o indivíduo ele pode restabelecer a sua saúde. Então, veja, a nossa mensagem é uma mensagem holística, era a mensagem que Jesus trabalhava. Jesus trabalhava todos os aspectos da pessoa. Jesus trabalhava com as emoções da pessoa. Quando ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, ele estava trabalhando as emoções dos indivíduos naquela época, que não diferente de hoje, estavam estressados, estavam angustiados, preocupados com o dia de amanhã. Então, às vezes, não era só chegar e dizer assim, levanta, pega teu leito e anda. Era uma palavra que ia de encontro à demanda maior do indivíduo. E a nossa igreja, ela cumpre esse papel. Seja pela TV Novo Tempo, seja também no nosso caso. Durante o ano, a gente tem programas para trabalhar a questão familiar, para trabalhar a questão da saúde, para trabalhar a questão emocional. Então, esse é o caminho, o modelo de Jesus, e que é o modelo perfeito para atender a todos e a todas as demandas. Todos os assuntos levam a um foco, né? O foco espiritual. O final dele é o foco espiritual, né? Sim. Agora, concluindo aqui, o que importava para Jesus, né? A quinta-feira. Aqui ele conta 3 parábolas, né? A mensagem de Jesus aos seus seguidores em Mateus 24, ele explana 3 parábolas que tratam do fim dos tempos, né?
entre 24 e 25 de Mateus. Ele trata aqui da parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola das ovelhas e dos cabritos, né? Mais uma vez aí, voltando, Ribeiro, Valdeir também aí, o que é que vocês puderam ver nessas 3 parábolas que poderiam ser tiradas como lição para nós, né? O que realmente importava para Jesus ao contar essa parábola? Começa pelo mais velho aí, Valdeir, depois sou eu. A parábola está dizendo aqui é que nós precisamos estar preparados porque nós estamos nus, né? Nós estamos, assim, descomprometidos, estamos ansiando por uma coisa, mas não estamos preparados. Jesus está falando de um reino eterno, de uma eternidade, né? Quando se fala da parábola das 10 virgens, todos foram chamados, né? Mas somente estavam preparados aqueles que realmente almejavam encontrar com o noivo. Aliás, todos queriam encontrar um noivo, mas só 5 que estavam preparados para se casar realmente. Estavam realmente preparados. Ou seja, a mensagem das parábolas aqueles que estão preparados, eles cumprem a palavra de Deus, né, na íntegra da sua palavra e obedecem. Ou seja, eles estão realmente preparados para viver uma eternidade com Jesus, que é o que Jesus veio fazer, né? Buscar e salvar. É interessante que vem a parábola dos talentos, falando sobre os dons, e depois vem a parábola da ovelha e dos cabritos. Agora eu pergunto, essa parábola aqui, que até destaca na pergunta 7, né? Falando que a verdadeira religião de Cristo consiste em amor e serviço ao próximo. Será que, Ribeiro, a gente não poderia confundir isso aí com salvação pelas obras? Porque tem gente assim, eu vou fazer boas coisas, que eu acho que isso aí vai agradar a Deus, isso vai contar um pontinho para mim. Ou não? Pastor, essa parte aí dos cabritos, dos bodes, Léo entende mais do que todo mundo, porque ele é de Quixadeira, e lá é onde tem a maior quantidade de bodes por metro quadrado do país. Mas veja bem, é um dos textos bíblicos mais lindos que tem no livro de Mateus, na minha concepção. Mateus 25, de 31 a 46. Essa parábola que Jesus fala. Primeiro ele destaca e faz um convite, vinde benditos do meu Pai. Porque o nosso papel aqui nessa terra não é somente levar para o povo, para o Filho de Deus, aqui para o pecador, para o necessitado, a palavra de Deus. É muito fácil alguém chegar até o Enoque, ou em qualquer um de nós aqui, e falar assim, olha, estou com minha luz cortada e eu não tenho dinheiro para pagar, e não tenho perspectiva de pagar essa conta, para ela ser religada. E nós falarmos assim para ele, nós estamos orando por você, vamos orar e Deus vai abençoar, vai dar tudo certo. Essa é uma coisa, né? Mas ministrar a necessidade imediata, física e imediata da pessoa, é o nosso papel. É o nosso papel. Não seremos salvos por isso, mas isso, tudo isso que está nos primeiros versos aqui de Mateus capítulo 25 e 31, até que trata dos cabritos que estão à direita, tive fome, tive sede, estive enfermo, preso, e, enfim, tudo isso são consequências, são atos de pessoas que estão salvas. Só praticam esses atos verdadeiramente com amor, com altruísmo, com compaixão, pessoas que estão salvas. É o fruto de quem está salvo. Não faz isso para ser salvo, mas fazendo porque estamos salvos. Nosso tempo já esgotou, mas eu queria aí as palavras finais. David, quer dar algumas palavras finais aí, concluindo a missão e a missão? Eu queria dizer que, para Jesus, o que mais importa é salvar um indivíduo. Ele teria vindo por uma pessoa e ele correria risco por uma pessoa. Se Jesus tivesse falhado, ele não voltava para o céu. Se ele tivesse pecado aqui, ele já não seria digno, porque ele mesmo precisaria de um Salvador. Então Jesus coloca até a sua própria vida em risco, não só física, mas também a própria vida espiritual dele, correndo risco, mas ele lutou com a ajuda do Pai. E nesse processo de luta eu digo que você precisa ir para a casa do Senhor. Estar na casa de Deus, passar pelos átrios, é um ambiente que te faz crescer espiritualmente. A adoração ela é completa quando todas as partes estão unidas. A Vanilda quer dar umas palavras também finais aí. Pastor, aqui no rodapé, da parte de quinta-feira, vem falando assim, olha aqui o puxão de orelha para nós hoje.
viver de maneira egocêntrica e negligenciar as necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais dos outros é correr o risco da perda eterna. Então, que o Senhor nos ajude, né, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo. Eu sempre falo, as pessoas às vezes não estão precisando, às vezes está precisando de uma cesta básica, mas às vezes a pessoa está com a geladeira cheia, mas está precisando de uma palavra amiga, que nós possamos, né, não só durante a pandemia, mas enquanto nós vivemos, de ser Jesus para as pessoas, né, que o Senhor nos ajude com o poder do Espírito Santo para que possamos abrir os nossos olhos, né, ver o que a pessoa está precisando. E somente quando nós temos Jesus no nosso coração, com o poder do Espírito Santo, nós podemos ver além dos nossos olhos. Muito bem. Eu quero agradecer a todos pela participação. Eu quero dizer... sim? Alguém quer falar? Pode falar. Uma observação importante. A gente vê nessa edição de quinta-feira alguns ministérios da igreja, né? A ASA, Ministério Pessoal, as duplas missionárias, todos esses departamentos têm a ver com o Ministério de Jesus. E uma última coisa ainda que eu gostaria de chamar a atenção, teve alguém que chamou muita atenção de Jesus. O Ribeiro falou aí que todos que praticam essa obra, quando praticam de sinceridade, dão demonstração de que estão salvos. Teve alguém que era excluído pela sociedade na época de Jesus, mas Jesus chamou a atenção de Jesus porque ele dava as esmolas para as pessoas necessitadas. Isso chamou muita atenção de Jesus. Interessante que aquele indivíduo foi contemplado depois com a graça de Cristo. Eu não sei não, eu acho que nós vamos ter muita surpresa lá no céu, viu? Porque às vezes a gente acha que tem o foco da salvação em apenas um aspecto, mas esse aspecto de cuidado com o próximo, de amar o próximo, é fundamental para a salvação. Amém. Muito bem. Eu gostaria de pedir ao Danilo aí que concluísse com a oração o estudo de hoje, e também quero agradecer a todos, e também incentivar você que é professor da Escola Sabatina a participar da classe dos professores, inclusive o departamento infantil, aí todos os professores e professoras a estar conosco na próxima sexta-feira, tá? Deus os abençoe. Pode orar, Danilo. Amém. Oremos. Grandioso eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, que possamos a cada dia procurar seguir os passos do Mestre Jesus, que possamos, ó Deus, ensinar, pregar a Tua Palavra, levar a mensagem também de cura, e também, ó Deus, ter compaixão daqueles que nos cercam, dos nossos próximos, e naquilo que for possível, Senhor, poder contribuir, ó Deus, para o seu bem-estar, na ação social também. Dá-nos a Tua bênção, abençoe a Tua igreja, possamos nos deleitar nesse santo dia do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Uma boa noite para todos. A gente nos encontramos daqui a pouco. Até mais. Até mais. Oh.